O aplicativo de vídeos TikTok foi acusado de reunir dados de usuários e enviar as informações para servidores na China. O uso excessivo do TikTok pode ter um impacto negativo na saúde mental de crianças e adolescentes. Mais um país decidiu banir o TikTok, né? Social media app Shouzi Chu was grilled by lawmakers. Pois é, quer dizer, que é essa, mano? Como é que ninguém percebeu que isso ia dar errado? The Biden administration is demanding TikTok's Chinese parent company divest itself or face a potential nationwide ban. Quando ele surgiu, parecia um simples aplicativo, como Facebook, YouTube ou até mesmo o Instagram, ou simples jogos para crianças. Ninguém imaginaria que ele ia viciar crianças em pornografia, drogas, violência, discurso de ódio, incitação ao crime e até mesmo suicídio. E aí você pensa, o TikTok pode ser isso mesmo? Uma arma de destruição em massa? Um simples aplicativo que nós usamos para nos divertir, para ver vídeos, para nos descansar ou relaxar? Será que pode ser mesmo uma arma de destruição em massa? O TikTok não pode ser. O TikTok é uma arma. Uma investigação bombástica do Wall Street Journal que tem como título Sexos, Drogas e TikTok. O que o aplicativo viral mostra para os menores e para as crianças. O Wall Street Journal criou contas falsas e fictícias no TikTok, fingindo ser uma criança. E o TikTok mostrou para ele uma enchente de vídeos pornográficos e drogas, e até mesmo suicídio. E atenção, esse tipo de conteúdo não foi mostrado ou entregue para qualquer tipo de pessoas. Esse tipo de conteúdo foi entregue para crianças. Pensa comigo, nunca passou pela tua cabeça como é que um aplicativo surgiu assim do nada? E o TikTok surgiu do nada. O TikTok apareceu de repente em 2020 na pandemia e num momento muito curioso, a pandemia da Covid-19. China começa a aparecer em todo lugar. Nenhuma rede social nunca fez tanto anúncio em tanto lugar como o TikTok. Ou seja, o TikTok começou a virar a cara principal da China. Para quem não sabe, o TikTok é um aplicativo que foi desenvolvido pela empresa chinesa ByteDance, que é a atual empresa dona do TikTok, que tem sede na China. O TikTok foi um dos principais aplicativos e redes sociais utilizadas em 2020. Em 2020, o TikTok estava no ranking como a principal rede social e a rede social mais usada naquela época da pandemia. E algo confuso me passa na minha cabeça. Se o TikTok surgiu apenas na época da pandemia, mas ele foi fundado em 2016 em junção de um outro aplicativo chamado Musical.ly, todos da mesma empresa chamada ByteDance, por que o TikTok fez tanta publicidade apenas em 2020? Sabe por quê? Porque o TikTok utilizou a estratégia que é utilizar aquele momento de confinamento para começar a sua estratégia, que é utilizar o aplicativo de vídeos curtos que se tornaria viral em todo o mundo. O TikTok fez tanta publicidade, mas tanta publicidade para ele aparecer. Só para você ter uma noção, o TikTok patrocinou a Copa do Mundo 2022 no Catar, o europeu, a Eurocopa, sim, o europeu de 2020, que se realizou em várias cidades na Europa, Big Brother Brasil, influencers famosos e até mesmo youtubers. O TikTok não poupou ninguém, ele patrocinou toda essa gente. E a pergunta é, por que o TikTok está fazendo tudo isso? Está gastando tanto dinheiro para publicidade? TikTok publicitou Fórmula 1, TikTok publicitou Copa do Mundo, Eurocopa e até anúncios no Instagram, Facebook e até aqui no próprio YouTube. É claro, isso aconteceu em todo o mundo, na África, Europa, Ásia, em todo o mundo. O TikTok não poupou ninguém. O TikTok utilizou o momento de confinamento, o momento da pandemia, justamente para se impor e para se tornar uma das redes sociais mais usadas no mundo. O TikTok atualmente está no ranking como uma das principais redes sociais e você pode me perguntar, como um aplicativo tão famoso, tão conhecido, só tem sede em apenas um lugar, que tem apenas sede na China, ou seja, todos os seus dados que você coleta, ou seja, o TikTok coleta pelo seu smartphone, ele vai apenas nos data centers e nos servidores da China. O TikTok não tem sede na África do Sul, TikTok não tem sede nos Estados Unidos, TikTok não tem sede na Europa e no país da Europa o TikTok tem sede. E você me pergunta, se uma empresa tão grande como uma ByteDance, TikTok uma empresa mundial como uma Google, Facebook, Instagram, Meta e outras grandes empresas, Microsoft, Apple, por que o TikTok não tem sede nesses países? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. O TikTok gastou bilhões de dólares patrocinando todos os maiores programas em todo o mundo e em todo lugar. Para aparecer. E para que aparecer? Para você experimentar. E para que você experimentar? Para você ficar viciado na dopamina e ficar zumbi com o TikTok.
Mas ok, tudo bem, o TikTok pode viciar a gente, é normal um aplicativo surgir do nada, viciar-nos. Mas o problema não é esse. O TikTok é muito mais perigoso do que você imagina. O TikTok vicia crianças em drogas. Só ele sozinho já é uma própria droga viciante. Só para você ter uma ideia, eu já experimentei o TikTok e já usei. E claro, eu fiquei viciado. Quem experimentar vai ficar viciado. E por causa disso, eu experimentei o TikTok, eu usei por muito tempo. E por eu ficar viciado, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e comecei a investigar esse aplicativo. Eu fiz quase um mês a investigar o TikTok. E no vídeo de hoje, você vai descobrir tudo o que eu encontrei sobre o TikTok. E atenção, os segredos são muito mais profundos do que você imagina. Vá além da espionagem, vá além da coleta de dados, vá além da entrega de conteúdos pornográficos para crianças, vá além da entrega de conteúdos com incitação à violência, de conteúdo de droga, de conteúdo de incentivo à depressão, de conteúdo de até suicídio, e todos eles entregues para nossas crianças. No vídeo de hoje você vai descobrir o vício mortal do TikTok. TikTok é uma rede social como uma outra qualquer, feita para que o usuário possa criar e compartilhar vídeos curtos. E por trás dos vídeos curtos está o principal sucesso do TikTok. O TikTok, quando você cria e abre uma conta no TikTok, ela aparece algumas informações básicas que você vai meter lá o teu nome, teus dados e tudo mais, e algumas informações como aceitar o termo de política de privacidade dos dados e informar algumas informações básicas sobre o que você gosta, o que você não gosta, e pronto, boom, uma enxurrada de vídeos vão aparecer na tua tela. Diferente de outras redes sociais, o TikTok tem uma área específica chamada For You. Sim, For You. Todo mundo que já usou ou que usa o TikTok conhece essa área do TikTok, que é a principal área quando você abre o aplicativo pela primeira vez, For You. Essa área For You funciona da seguinte forma: o TikTok analisa os bilhões de vídeos que estão dentro da plataforma TikTok e vai mandar para você aquele vídeo que tem um potencial que você pode gostar, um vídeo que você provavelmente vai assistir até o fim, um vídeo que você não sabe quem criou, não sabe quem gravou, não sabe quem editou, não sabe de nada, e ele vai mandar para você. E assim, de forma milagrosa, o vídeo vai aparecer na tua tela, um vídeo que há mais possibilidades de você gostar, e ele vai aparecer, e você deve se perguntar: como é que o TikTok sabe que eu vou gostar desse vídeo? E por que ele entrega para mim? Como é que ele sabe que eu vou gostar desse vídeo? Esse milagre tem um nome. O nome desse milagre é algoritmo. Algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam ter uma solução para um determinado tipo de problema. E no caso das redes sociais que nós usamos, o algoritmo é feito para fazer tudo que você faz. Baseado nisso, te mostra o que você gosta nas redes sociais. Algoritmo existe no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Spotify, na Netflix. E o TikTok é conhecido por ter o melhor algoritmo do mundo, ou seja, de todos os algoritmos de todas as redes sociais que você conhece, como YouTube, esta rede social que estamos aqui, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, Netflix. O TikTok é auto-intitulado e é conhecido como o melhor algoritmo. Ele entrega o conteúdo que você exatamente está a pensar, o conteúdo que você espera encontrar quando abre a plataforma, e é por isso ele é conhecido por muitos como o melhor algoritmo. E aí você se pergunta: por que ele é o melhor? Qual a diferença do algoritmo TikTok para o algoritmo do YouTube? Imagina, se você gosta de futebol, para o YouTube começar a recomendar para você conteúdos sobre futebol, você precisa pelo menos, no mínimo, pesquisar na barra de pesquisa do YouTube uma coisa sobre futebol, qualquer coisa. E aí ele vai começar a mandar para você vídeos sobre futebol. Até muitas vezes não é preciso você assistir, basta pesquisar conteúdo sobre tecnologia, ciência, ou até mesmo qualquer coisa relacionada que você queira pesquisar, que ele vai começar a entregar conteúdo para ti de futebol. Para o Instagram, se você gosta de futebol, você precisa pelo menos seguir uma pessoa no Instagram que fala sobre futebol ou cria conteúdos sobre futebol. Você segue essa pessoa e aí o Instagram começa a mandar para vocês conteúdo sobre futebol. Se você gosta, por exemplo, de futebol, para o TikTok você não precisa fazer isso, você não precisa pesquisar, você não precisa assistir, você não precisa seguir. Você basta ir no teu Google, pesquisar futebol e entrar no TikTok e automaticamente vai aparecer vídeos de futebol para você. Uau! Como é que ele sabe que eu pesquisei no Google vídeo de futebol? É uma coisa muito secreta que você precisa saber sobre o TikTok. Tudo começa por onde ninguém vai olhar e dar atenção nos termos de uso do TikTok. Os termos de uso do TikTok é maior do que todo mundo. Eu vou até aqui pegar o meu smartphone para ler os termos de uso do TikTok. Os termos de uso do TikTok é maior do que do Facebook, do Instagram, do Spotify e do YouTube. A página de privacidade do TikTok admite que vai coletar o máximo de dados possíveis. Vou repetir outra vez. Ou seja, o TikTok ele próprio admite que vai te coletar
todos os dados possíveis do seu smartphone. E aí que ele consegue identificar que você pesquisou sobre futebol no Google e vai mandar no teu TikTok vídeos sobre futebol. Ele tem acesso à sua tela, à sua câmera, ao seu microfone, às suas mensagens, aos seus contatos, suas informações, sua localização, seu histórico de pesquisa nos sites, o que você vê, o que você mostra, o que você faz, onde você mora, onde você trabalha, aplicativos que você baixou, o que você assiste, sites que você assiste, todos os seus dados bancários, cartões multicaixa e todas as informações o TikTok consegue pegar. Uau! E aí você pode me perguntar, o TikTok não faz isso? Abre o TikTok e vê os termos de política de privacidade de dados. O TikTok tem acesso a todas essas tuas informações. Por quê? Porque ele próprio admite nos termos que ele faz isso. E aí quando você cria uma conta do TikTok, você apenas avança. Você não consegue ver isso. Por quê? Porque está lá escrito que ele coleta todas as informações e é por isso que ele consegue entregar de forma milagrosa o vídeo que você pretende assistir quando abre o TikTok e entra na página For You. Essa habilidade de mostrar vídeos perfeitos para você deixa qualquer pessoa famosa. Você não precisa de um roteiro, você não precisa de uma câmera, você só precisa de um smartphone, teu corpo, tua boca e boom! Milhões de visualizações, milhões de acessos e milhões de fama, de pessoas a seguir você no TikTok. Mas a que preço o TikTok tem isso? Só para vocês terem uma noção de que eu estou a falar. Imagina que você tem uma conta no TikTok e sei lá, bilhões de inscritos aqui no YouTube, bilhões de seguidores e bilhões de visualizações. Um exemplo, e a tua conta do nada é banida, sem você perceber. Você acorda de manhã, faz as suas atividades e vai lá ver o teu perfil no TikTok e a tua conta do nada é banida, sem nenhuma notificação. Você até não cria conteúdos adultos, você não cria conteúdos pornográficos, você não faz dancinhas sensuais como muitos influencers fazem, que estão a passar aqui na tela. Você não faz nada disso e a tua conta do nada é banida. O que você vai fazer? Onde é que você vai? TikTok não tem sede nos Estados Unidos, TikTok não tem sede na África do Sul, TikTok não tem sede no Brasil. Ou seja, TikTok não tem sede em nenhum desses países. Se você quer recuperar a tua conta, você vai ser obrigado a ir na China. E eu me pergunto, você mesmo teria a coragem de ir na China para recuperar a tua conta TikTok? Eu duvido que você teria essa coragem. Os jovens ou estão postando vídeos sem parar no TikTok, ou estão viciados em assistir vídeos no TikTok. Tudo bem, o TikTok vicia. Você tudo bem, pode estar viciado com o TikTok, você não se importa se o TikTok roubar os teus dados para você, os teus dados não são importantes, isso para ti não é importante. Mas esse não é o real problema. O problema real é que o TikTok está usando tudo isso para deixar as crianças e adolescentes viciados em pornografia, em drogas, sexo, crimes, e até ele está incentivando coisas como discurso de ódio, depressão, compulsões alimentares e até suicídio. Isso tudo só começou a ser descoberto apenas no ano de 2021. Em uma investigação do Wall Street Journal, essa investigação tinha como principal objetivo descobrir o que o TikTok mostrava para as crianças e jovens adolescentes. Eles criaram várias contas falsas em vários países do mundo. Nos primeiros testes, nas primeiras contas fakes criadas pelo jornal Wall Street Journal, eles nem pesquisaram nada, eles não fizeram nada, não pesquisaram, não fizeram nada. Só foram lá no TikTok rolando os vídeos e de repente apareceu um vídeo excitante, um vídeo sensual de uma mulher que estava dançando e fazendo coisas mesmo, podemos dizer, estúpidas para uma plataforma utilizada até por crianças. E o que é que eles fizeram? Eles deram um like e automaticamente essa conta começou do nada a ter uma enxurradas de vídeos pornográficos, do nada, ou seja, de forma aleatória. Basta um like em um vídeo sensual e o vídeo até não era pornográfico, era uma dança sensual. E do nada, essa conta começou a aparecer vídeos como estes que aparecem aí na tela. Mesmo conteúdo aconteceu sobre drogas, depressão, ansiedade e até suicídio. Ou seja, quanto mais as pessoas davam apenas um like, uma curtida em um vídeo com um vídeo sensual, um vídeo que mostrava drogas, um vídeo que incentivava a depressão, ao suicídio, do nada aquela conta começou a aparecer esse tipo de conteúdo. E atenção, contas com menores de idade, com idades compreendidas entre 13 a 15 anos. Nem estamos a falar de 6, 10 anos. E o TikTok mostra esse tipo de conteúdo para todas as contas. E aí você pode me perguntar, mas Braulio, o TikTok não tem um sítio, uma especificação que indica que esse conteúdo é para maiores de idade, não é para criança? A partir do ano de 2021, o TikTok começou a explicar e disse isso não para mim, mas sim para o Wall Street Journal, eu pesquisei isso,
que a partir do ano de 2021 o TikTok não vai diferenciar um jovem de 13 anos e mostrar um conteúdo adulto entre um jovem de 13 anos e um jovem de 20 anos de idade. Meu Deus, temos que fazer alguma coisa sobre isso. Espera aí. O TikTok não foi criado na China. O TikTok não é da China. O governo chinês não encheu de regras, o governo chinês não encheu de políticas de privacidade, o governo chinês não encheu de regras sobre esse tipo de conteúdo, principalmente pornografia, drogas, sexo, suicídio, depressão. Como é que eles deixam isso passar no TikTok? Se eles próprios criaram o TikTok e eles sabem que esse tipo de conteúdo lá não é permitido. O TikTok não encheu de regras. Só para você ter uma noção, o TikTok foi criado na China, mas o TikTok não é utilizado na China. E aí você me pergunta, mas Braulio, como assim? Como é que o aplicativo que foi criado na China não é utilizado na China? Isso é possível. Eu criei um aplicativo no meu país e o aplicativo não roda no meu país. Como assim? Se ele tem sede lá, se todos os dados que o TikTok coleta do meu smartphone vai na China, como é que lá não usam o TikTok? Só para você ter uma noção, o TikTok é proibido na China. Os chineses não têm TikTok. Eles têm um aplicativo chamado Douyin. Sim, isso mesmo que você ouviu, Douyin. Na China tem um aplicativo chamado Douyin. O Douyin é um aplicativo exatamente igual ao TikTok. Mesmo formato, vídeos curtos, mesma aba de comunicação, mesma forma, mesma interface, tudo mesma coisa, mesmo algoritmo. Só que muda uma coisa, o conteúdo. Sim, o conteúdo da China em relação ao TikTok que é mostrado aqui, ou seja, o TikTok da China que é chamado Douyin, em relação ao conteúdo que é mostrado aqui para nós, para o nosso TikTok, ele é bastante diferente. O TikTok da China mudou muito. Uma coisa que muda é o conteúdo. O TikTok na China não tem esse tipo de conteúdo com mulher nua, semi-nua, mulheres fazendo danças sensuais, mulheres... Esse vídeo, se você conhece esse tipo de vídeo no TikTok da China, esse vídeo nem passa. Sei lá, você pode meter, tem, sei lá, maior de 20 anos, maior de idade. Esse conteúdo não passa no Douyin. Você pode meter 100 anos, mete 200 anos. Agora, vai lá na China, mete 200 anos. Você se fazer um vídeo, por exemplo, você que é mulher, homem, sei lá, fazer um vídeo dançando ou fazendo uma coisa parecida, esse conteúdo não vai passar. Ele nem entra na plataforma. Você faz o upload, ele nem vai entrar. Então, esse tipo de conteúdo sexual, droga, sexo, depressão, isso não passa lá. E aí você se pergunta, mas Braulio, qual é o conteúdo que passa no TikTok chinês? Na verdade, o conteúdo que passa no Douyin, que é um TikTok da China, são conteúdos que incentivam a trabalhar, conteúdo sobre estudos, conteúdo de como trabalhar é importante, conteúdo sobre interação, conteúdo sobre família, escola, universidade, conteúdo de desenvolvimento pessoal, conteúdo onde falam quão é importante estudar e trabalhar, e é esse tipo de conteúdo que passa lá. Você nem consegue fazer um upload de um vídeo de uma menina sensual dançando. Você não consegue fazer um vídeo e postar no TikTok rebolando a bunda, vídeos sobre depressão, vídeos que não vão influenciar no desenvolvimento pessoal. Lá não passa. Mesmo até vídeos engraçados, só para você ter uma noção, que desprezam alguém, lá não passa no TikTok da China. Mas como assim? Como é possível? O Douyin não deixa esse tipo de conteúdo ser postado. Você pode ter qualquer idade, esse conteúdo não vai ser postado no Douyin. E os vídeos que viralizam lá no TikTok chinês são vídeos de como é importante trabalhar, vídeos sobre família, a importância de ter relações interpessoais e vídeos desse gênero. Lá não vai viralizar vídeo de meninas nuas. Se você assistiu o vídeo até aqui, você pode não acreditar em nada do que eu disse. Você pode não acreditar em nenhuma palavra do que eu disse sobre o TikTok. Você até pode estar se falar, eu uso o TikTok, no meu TikTok não me aparece isso. Ah, o TikTok que a minha filha, com o meu filho, que as minhas crianças usam, não aparece isso. Mas tudo que eu falei aqui é verdade. E tem dados que eu inclusive vou deixar na descrição que comprovam isso. Você pode não estar nem aí do que eu falei, você pode não acreditar sobre isso, sobre o TikTok coletar os dados, sobre o TikTok vender para o governo chinês, e nem sequer acreditar que o TikTok e o governo chinês têm um plano de dominar o mundo. Este plano chama-se Plano 2035, que os chineses têm de dominar o mundo. Você nem se importa se a China vai colher os seus dados, você não se importa quem vai ser o próximo presidente. Até você pode não acreditar em mim quando eu falo para você que o TikTok pode sim escolher o novo presidente do país onde você mora. Você pode falar, isso é impossível. Como é que um aplicativo, uma rede social vai escolher o presidente do país onde eu moro? Isso é impossível de acontecer. Você pode não acreditar nisso,
Você pode não se importar com tudo isso que eu disse nesse vídeo. Ok, tudo bem, é normal, você pode não acreditar em tudo isso. Mas eu espero que você se importe com uma coisa, as nossas crianças. Sim, as nossas crianças. As nossas crianças e adolescentes que têm menos capacidade para lidar com tudo isso que eu falei neste vídeo. Neste momento, estão a receber quantidades massivas de vídeos sobre pornografia, sexo, droga, vídeos sobre discurso de ódio, vídeo de incentivo à depressão e até vídeos de suicídio. E você pode estar a dizer, isso não acontece. Isso acontece. E para quem tem criança em casa, para quem deixa a sua criança utilizar o TikTok, eu espero que você assista esse vídeo e perceba muito bem o que o TikTok mostra para as tuas crianças. Não só para as tuas, como da tua família, de todas as pessoas que você conhece. Porque o TikTok não é um aplicativo tão bonzinho como ele é visto pela maior parte dos jovens. Não, o TikTok é muito mais perigoso do que você imagina. E esse vídeo não foi feito para apelar, por exemplo, à política. Esse vídeo não foi feito para apelar com que vocês deixem de usar o TikTok, ou até mesmo se você é um influenciador digital e está vendo esse vídeo. Este vídeo não é para apelar com que você pare de criar conteúdo para o TikTok. Este vídeo é uma chamada de atenção para você que cria conteúdos pornográficos, sexuais, de incentivo à depressão, drogas, distúrbios alimentares e até mesmo suicídio. Que pode até falar, isso não é importante para mim. Sim, isso não é importante para ti. Mas isso é importante porque nós devemos apelar pelo futuro das nossas crianças e das nossas gerações. Inscreva-se no canal e obrigado por assistir este vídeo.